Deus abençoe a todos. Que bom estarmos juntos aqui novamente para compartilhar um pouco da palavra do Senhor. Hoje nós estaremos falando sobre Adão e também sobre Cristo. Através de Adão veio para nós a condenação, mas através de Cristo veio a justificação, a salvação que foi providenciada por Deus. Deixa eu fazer uma breve introdução para você. Na verdade, esse mundo de maneira alguma se formou por si só. Ele foi criado, Deus criou os céus e a terra. E você é a coroa da criação de Deus. Você pode até não saber, mas você nasceu para dar certo. Você nasceu para vencer. O Senhor preparou um jardim, chamado Jardim do Éden, colocou ali o homem que havia criado. Macho e fêmea os criou e os abençoou. E disse ali que tinha apenas uma restrição. Deus disse assim: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia em que comeres, certamente morrerá. Só havia essa restrição. E diz que o diabo, Satanás, veio através da serpente e começou a falar com a mulher. E ele distorceu a palavra de Deus. Quando Satanás distorce a palavra, ele deixa as pessoas à vontade para pecarem. E foi isso que aconteceu e é isso que tem acontecido até os dias de hoje, essa distorção da palavra de Deus. A mulher que havia caído levou também do fruto proibido para o seu marido, que veio também a pecar, e a partir daí muita coisa mudou. Por quê? Porque a morte entrou no homem. Tanto é que depois desse dia, as células do homem começaram a morrer, ou seja, um processo de envelhecimento começou a acontecer até que um dia ele viesse de fato a morrer fisicamente, ou seja, a morte de fato entrou naquele momento do pecado. Mas o pior não é isso. O pior é a morte espiritual, é aquela que causa um afastamento do homem para com Deus, e ali a pessoa se encontra em condenação. Foi isso que aconteceu. Mas é interessante que a partir da queda, o Senhor começou a providenciar vários textos ali na Bíblia que falavam sobre a vida do Cristo, do Messias, daquele que viria para retirar todo o pecado do mundo. Mas eu queria que você entendesse que todos nós viemos de um só, que é Adão. Ou seja, depois de Adão, todos nós pecamos. A Bíblia diz isso. Não há um homem que só faça o bem e nunca peque. Não há um homem sequer na terra. E diz também: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então isso, independente de uma escolha tua, independente de qualquer posicionamento teu ou meu, nós já herdamos isso de Adão. Ou seja, a nossa natureza é caída, a nossa natureza ela é pecaminosa e nós nos encontramos então debaixo de condenação. Mas a salvação, ela não é assim como a condenação. Para que você seja salvo, para que você venha se reconciliar com Deus, a coisa não é automática. Você precisa ouvir, você precisa crer e você precisa decidir. E para isso eu queria que você lesse, acompanhasse comigo o que está escrito em Romanos, no capítulo de número 5 e no versículo 17. Eu queria que você notasse isso. Diz assim a palavra do Senhor. Versículo 17. Pois se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Então, através de Adão, a condenação alcançou todos nós. E através de Jesus Cristo, os que recebem a graça, os que recebem ao Senhor Jesus, estes é que serão
justificados. Então, querido, as profecias se cumpriram. Deus enviou o Messias, o Cristo, que é Jesus. Ele se identificou tanto conosco, comigo e com você, que ele desceu do céu e ele se fez homem para morrer no meu lugar e no teu lugar. Ou seja, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Se nós estávamos debaixo de maldição, Jesus na cruz, ele se fez maldição por nós, para retirar toda a nossa maldição. Eu queria ler tudo que está em teu favor, disponível para você, uma das profecias que se cumpriram em Isaías, no capítulo de número 53. Olha quanta bênção de salvação, de cura, de paz que você tem à sua disposição. Basta você crer, você receber e você decidir abrir mão da tua vontade para você seguir a vontade de Deus. Vamos ler juntos? Isaías 53. Diz assim a palavra do Senhor. Versículo 4. Verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. As nossas dores levou sobre si. Contudo, nós o consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Ele, porém, foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Louvado seja o nome do Senhor, que você possa tomar posse de tudo que Deus providenciou para a tua vida, que você possa ter compreendido essa palavra, que o teu coração possa ter se aberto nesse momento, que Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus.